Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. Testamento de Rúben. Capítulo 1. Transcrição do testamento e das exortações de Rúben, que transmitiu aos seus filhos antes de sua morte no 25º ano de sua vida. Quando adoeceu, 2 anos após a morte de José, seus filhos e netos foram visitá-lo. Ele falou-lhes: Eu vou morrer, meus filhos, e seguir o caminho dos meus pais. Ao ver Gade e Azer, seus irmãos, disse-lhes: Vós, irmãos, amparai-me. Eu gostaria de dizer aos meus irmãos e aos meus filhos o que levo guardado aqui no meu coração, pois o meu fim se aproxima. Ergueu-se, beijou-os e disse em tom de lamento: Escutai, meus irmãos, e vós, meus filhos. Segui a palavra do seu pai Rúben nas coisas que eu vos recomendar. Peço-vos por Elohim, Adonai, que não cometais a luxúria e os pecados da juventude aos quais eu me entregava, profanando o leito de meu pai Yaakov. Digo-vos que ele castigou duramente as minhas coxas durante 7 meses. Sim, Elohim me castigou. E se meu pai Yaakov não tivesse suplicado por mim ao Adonai, eu teria morrido. Adonai queria tirar-me do meio dos vivos. Eu tinha meus 30 anos de idade quando pratiquei o mal diante de Adonai, e pelo período de 7 meses estive doente e prestes a morrer. Por isso fiz penitência diante de Adonai, com firme determinação, durante 7 anos. Não bebi vinho, nem cerveja, nem na minha boca provou qualquer tipo de carne. Jamais comi pão doce, mas afligia-me por causa do meu pecado. Ele foi muito grande, e jamais algo igual acontecerá a Israel. Capítulo 2. Escutai agora aos meus filhos o que no período da minha penitência eu percebi em relação aos 7 espíritos do erro, ou aos 7 ruás do erro. Foram dados ao homem, desde o princípio, também 7 ruás de Belial, ou espíritos de Belial. São eles que presidem as ações dos jovens. Na criação, foram-lhes conferidos 7 ruás, sobre os quais se apoiam todas as obras humanas. O primeiro ruá é o ruá da vida, do qual é constituída a natureza. O segundo é o ruá da visão, pelo qual nasce o desejo. O terceiro ruá é o ruá da audição, o que possibilita o ensino. O quarto ruá é o ruá do olfato, o qual se ligam o prazer, a respiração e a aspiração do ar. O quinto ruá é o da palavra, do qual procede o conhecimento. O sexto ruá é o ruá do gosto, pelo qual se saboreiam a comida e a bebida, e adquire-se força. O vigor reside-se no alimento. O sétimo ruá é o da força da procriação e da cópula. Acompanha o pecado pela voluptuosidade. Por isso, esse ruá foi o último a ser criado, mas é o que predomina na juventude, cheia de insensatez. Ele conduz o jovem como um cego ao fosso, semelhantemente a um animal que cai no abismo. Capítulo 3. Junto com eles, o 8º é o ruá do sono. Com ele foi criado o êxtase da natureza, ao mesmo tempo a imagem da morte. Com esses ruás estão misturados os ruás do erro. O primeiro deles, a luxúria, apoia-se na natureza e na intenção. O segundo ruá é o ruá da insaciabilidade do ventre. O terceiro é o ruá da agressividade, que se localiza no fígado e na bilis. O quarto é o da afetação e da lisonja, para aparecer-se e mostrar-se agradável. O quinto ruá é o ruá do orgulho, que leva à soberba e arrogância. E o sexto é o ruar da mentira, que visa prejudicar
Empenha-se em iludir os inimigos, os adversários, dissimulando amizade e fidelidade. O sétimo é o ruar da injustiça, do qual procedem os furtos e a rapinagem, para satisfazer a cobiça do coração. Em associação com outros ruás, ele opera a injustiça pela apropriação de bens. E todos eles juntam-se ao ruar do sono, o oitavo. Trata-se de um ruar de ilusão e de fantasia. Assim é que todo jovem cai em desatinos. Quando se lhe obscurece o entendimento da verdade, escapa-lhe o conhecimento ou o reconhecimento da Torá, e não obedece às recomendações de seus pais. Disso eu também padeci na minha juventude. Por isso, os filhos, amai a verdade. Assim, ela vos protegerá. Escutai as palavras de vosso pai, Rúben. Não olheis nunca para o rosto de uma mulher. Jamais fiqueis a sós com uma mulher casada. Não vos ocupeis com assuntos das mulheres. Se eu não tivesse visto Bila, quando se banhava num lugar tranquilo, nunca teria eu cometido aquele grande delito. Mas depois de que a nudez da mulher entrou no meu ruar, essa não me deixou mais dormir, até que eu praticasse o ato terrível. O meu pai Yaakov tinha ido ver o seu pai Isaac. Enquanto nós permanecíamos em Gáder, nas proximidades de Efrata, na casa de Beit-Lehem, Bila estava deitada no quarto de dormir, embriagada e descoberta. Eu entrei, vi a sua nudez e cometi o pecado. Depois saí, deixando-a lá dormir. Mas o Melahim de Adonai revelou imediatamente ao meu pai Yaakov o meu atrevimento. Ele voltou profundamente entristecido comigo e não a tocou mais. Capítulo 4. Portanto, não olheis para a beleza das mulheres. Não fiquei observando seus atos. Andai no temor de Adonai e na simplicidade do seu coração, entregando-vos ao trabalho duro. Ocupai-vos com conhecimento, com os vossos rebanhos, até que Adonai vos conceda uma mulher, segundo a sua vontade, para não sofrerdes o que eu sofri. Até o dia da morte do nosso pai, nunca mais tive coragem de olhar a face de Yaakov, nem de entreter-me com qualquer um dos meus irmãos, de vergonha. E a minha consciência torturava-me até aquela hora, por causa do meu pecado. Meu pai, porém, consolou-me, rogando a Elohim por mim, para que eu suspendesse a ira que se manifestava contra mim. Desde aquele momento, recolhi-me nos meus pensamentos e não pequei mais. Por isso, meus filhos, observai as minhas exortações. Assim não pecareis, pois a luxúria e a perdição da alma, ela se afasta de Elohim e conduz aos falsos Elohais. E é por ela, sim, que o entendimento e a inteligência se confundem. Ela leva o jovem ao mundo inferior antes mesmo dos tempos. A luxúria já conduziu muitos à ruína. Seja alguém bastante maduro ou bem-nascido, rico ou pobre, ela leva ao opróbrio, bem como a zombaria de Belial e os filhos dos homens. Por ter-se Yosef ou José guardado daquela mulher, mantendo o seu ruar afastado de toda impudicícia, encontrou a misericórdia e a bondade de Elohim e dos homens. De muitas maneiras a mulher egípcia insistiu com ele, mandou chamar feiticeiros e ofereceu-lhe poções de amor até. Porém, o firme propósito da sua alma não cede ao prazer pecaminoso. Dessa forma, Elohim do meu pai salvou-o de todo o mal e da morte secreta. Que a luxúria não subjugue vossa mente, e assim também Belial não poderá subjugá-los. Capítulo 5. As mulheres são maldosas, meus filhos. Se não possuem nem força e nem poder sobre o homem, procuram atraí-lo por meio de encantamentos. E se não conseguem dobrá-lo por esse meio, pressionam-no com suas astúcias. Sobre elas falou-me o Melahim de Adonai.
ensinando-me que as mulheres são mais sujeitas ao espírito da luxúria do que os homens. Armam intrigas em seu coração contra eles. Primeiro, transtornam a mente do homem por meio de um enfeite. Injetam neles o veneno através do seu olhar. Depois, apanham-no pelo ato. De forma que nunca uma mulher poderia subjugar o homem de outra maneira. Fugi da prostituta, meus filhos. Proibi vossas mulheres e vossas filhas de enfeitarem a cabeça e o rosto, pois toda mulher que recorre a esses ardis atrai sobre si o castigo eterno. Foi dessa maneira que elas também enfeitiçaram os guardiões antes do dilúvio. Eles olhavam-nas constantemente e assim obedeceram o desejo e concederam o desejo por elas. Engendraram um ato em sua mente e transformaram-se em figuras humanas. E quando aquelas mulheres deitavam-se com seus maridos, eles viam e mostravam-se. E as mulheres em seu pensamento conceberam desejos pelas formas visíveis deles, e assim deram luz a gigantes. Pois os guardiões apareciam-lhe como tendo a estatura do céu. Capítulo 6. Guardai-vos da luxúria. Se quiserdes permanecer puros em vossos pensamentos, excluí da vossa mente as mulheres. Dizei também a estas que não se juntem aos homens, para que sejam puras, inclusive na intenção. Mesmo que o pecado não seja consumado, os encontros constantes constituem para elas ocasião de fraqueza doentia. E para nós, perpétuo opróbrio de Belial. Na luxúria não há nem juízo nem piedade. A sua avidez encerra toda espécie de ciúmes. Por isso, não tenhais inveja dos filhos de Levi, e não procureis superá-los, nem conseguireis. Elohim os haveria de vingar, e vós conhecerias uma morte indivisível, uma morte terrível, horrível. Adonai conferiu a Levi o senhorio, e a Yehudá, Dan e Yosef, e eu com eles devemos ser líderes. Por isso ordeno-vos que sejais submissos a Levi. Ele conhece a lei de Adonai, proporciona orientação nos julgamentos e oferece sacrifícios por todo Israel, até que se completem os tempos em que virá o sumo sacerdote ungido, anunciado por Adonai. Peço-vos nesse momento, diante de Adonai, Elohim do céu, para que cada um de vós profira apenas palavras de verdade em relação ao seu próximo. Aproximai-vos de Levi na humildade de coração, para que de sua boca possais receber bênçãos. Ele distribuirá as bênçãos sobre Israel e sobre Judá, pois a este Adonai Elohim escolheu para ser dominador dos povos. Curvai-vos diante de sua força. Ele lutará ao vosso lado nas guerras visíveis e invisíveis, e será vosso rei para sempre. Capítulo 7. Após ter transmitido tais recomendações aos seus filhos, Rúben morreu. Colocaram-no em uma urna até o dia que o levaram do Egito. Sepultaram-no em Hebrom, na caverna dupla, onde jazia também os seus pais.